Olá, bom dia. São 5 horas da manhã, precisamente, do dia 29 de agosto de 2022. Então, às 5 horas da manhã do dia 29 de agosto, nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade ao anterior. Para quem estiver vendo esse vídeo como sendo o primeiro, a ideia geral é suplementar as lacunas existentes na educação dos adultos. Então, não faça isso para crianças. Isso aqui é, portanto, um curso para adultos. E é para suplementar lacunas, falhas, que foram deixadas pela igreja, pela família e pela escola, que não souberam como fazer para dar essa educação, essa instrução, da maneira como eu acho, é a minha concepção de educador, que seria correta. Vamos fazer como das outras vezes, para não interromper o texto, o vídeo, então vamos começar agradecendo. Vamos agradecer aos like, o dedinho para cima, né? O like é muito importante. Então diga que você gostou do vídeo, me dá uma ajuda aí, porque o YouTube considerará que a minha série, o meu trabalho é importante. Like. Então, segundo, agradecer aos alunos do Colégio dos Magos Caldeus, que está temporariamente suspenso, porque chegamos ao limite de tempo. Não é porque não haja vaga, é porque eu não tenho mais tempo de admitir ninguém. Ou seja, os 15 alunos que tem, e mais as outras atividades que eu faço, não me permitem mais tempo para dedicar a nenhum aluno em particular. Portanto, estão suspensas, a partir de agora, as inscrições no Colégio dos Magos Caldeus. Quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreveu. Mas agradeço àqueles que estão inscritos e que se mantêm, e até com bastante empolgação. Outra coisa, né? Os inscritos no canal, no meu canal, o canal do professor Marlanf, o Guia dos Perplexos, né? Está aumentando. Estamos bastante próximos, né, dos 1000. Então, meus agradecimentos e, sobretudo, e de modo excelente, vai aqui o meu agradecimento aos meus 8 irmãos caribus, e é assim que eu chamo aqueles que atingiram o último grau da formação que eu concebi como sendo completa. Então, o curso supõe a formação de adultos. E essa formação tem um princípio e tem um fim. Não é indefinida. Aqueles que atingiram a finalidade, então, são chamados de caribus e fizeram o curso completo. Então, feita essa introdução, nós vamos então continuar. O que é que nós estamos fazendo? Estamos mostrando a semelhança entre o texto sumério, que nós consideramos a Bíblia original. A história começa na Suméria. Eu vou ler A Bíblia Começa na Suméria. A versão do professor Samuel Noah Kramer, eu tenho mais duas, mas ela é a mais famosa, ele é considerado o melhor. E vamos comparar aqui, no caso do mito do paraíso. Nós já tínhamos mencionado o mito da criação do mundo, que era Mamu Tiamat, a mãe, a deusa mãe, e Apsu, o deus pai, mostrados como água doce e água salgada. Apsu, água doce, o pai, e a mãe, água salgada. Então, a criação dentro do mito sumério são dois monstros, são descritos assim, eu diria titãs, porque são coisas gigantescas, mas eles dão o nome de monstros, e
águas. Então, tudo surge da água. Essa concepção é comum também no nosso autor hebraico, que ele vai dizer que tudo existia no oceano primordial, ou seja, né, Hashamayim, ao pé da letra, quer dizer as águas superiores. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, veja, a concepção original da criação é, em princípio, assim, e muito superficialmente, baseado em águas, de onde surge tudo. Sem água, os animais não podem viver, sem água, as plantas não vivem, sem água, o homem não vive. Sem água, a terra é estéril e não teria vida. Mas acontece que aqui a água não é tomada em si, mas como um símbolo de energia. Mas isso é no mito da criação. Aqui agora, nós estamos no mito do paraíso, né? Vamos depois nos aprofundar, vamos voltar ao mito da criação. Será o segundo, na sequência, será o segundo paralelo. Mas esse primeiro paralelo, nós escolhemos o paraíso. Já fizemos uma explicação no vídeo anterior e vamos continuar. Bem, a primeira coisa que nós vamos ter que explicar é que no mito sumeriano não se fala de homens, porque no paraíso sumeriano, né, já não existem ainda homens. Os homens serão criados, mas muito depois. Então, na mentalidade sumeriana, o mito original começa com os deuses, mas nós não vamos começar a partir daí. Nós vamos começar já meio caminho andado. Vai nos interessar no mito do paraíso a criação do homem. E nós vamos partir da Bíblia, agora da versão cristã, judaico-cristã. Então, lá nós vamos utilizar o mito sumério para comparar com esse. No vídeo anterior, nós usamos o mito sumério como principal. Aqui nós vamos usar o mito hebreu como principal, o bíblico como principal. Então, nós temos o capítulo 2 do livro, aliás, é o Gênesis 2. E começa assim. Então, na versão Almeida, viu? Essa é a Bíblia de Almeida. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, o primeiro parágrafo que nós vemos é a criação do homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. É criação, mas é criação do homem. Se nós pegarmos outra versão da Bíblia, no caso a Bíblia Pastoral, que é que eu uso, hoje eu decidi pegar ambas para comparar, nós vamos encontrar o seguinte, a mesma frase, mas vai ser assim, vai ser dita assim. Então Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Vamos ver o problema das traduções aqui. Já vamos começar mostrando a vocês tradutore, traditore. O tradutor é um traidor. Comparando duas Bíblias diferentes, a católica, a Bíblia Pastoral, e esta daqui é protestante, é a versão de Almeida, mais conhecida. Nós vamos encontrar diferenças notáveis. Olha, Almeida diz, então, formou, a palavra que ele usa é formou. Querem que eu escreva? Eu vou escrever que é para vocês fixarem. Vejam que na mesma Bíblia, quer dizer, no sentido de a tradução da Bíblia
portuguesa. Então nós temos em Almeida a criação do homem como sendo por formação, ou seja, Deus dá forma ao homem. Então é a formação. O verbo utilizado é formou. Vamos ver como é que está isso aí em Almeida. Vamos ver como é que está na Bíblia Pastoral. Tradução. Você vê como é que os tradutores, então, imagine você quantas traduções diferentes tem da Bíblia. Umas 200. Eu estou pegando apenas 2. Vamos ver qual é o verbo usado aqui para a criação do homem. Então, vamos repetir agora, para que vocês prestem atenção qual é o verbo usado. Então, Javé Deus modelou o homem. Agora aqui, veja, não é formação, mas é modelar. Olha, minha gente, aqui já começou a bagunça. Nós estamos em 2 traduções entre 200 que existem. Eu digo 200 assim, minha gente, não é um número exato. Eu estou dizendo, de repente, uma hipérbole, um exagero. Mas, pegando apenas 2, uma protestante e uma católica, você tem numa que Deus formou e noutra que Deus modelou. Não é a mesma coisa. Formar é dar forma. É aquilo que eu disse, o pensamento começa pela ideia, a ideia informa e depois forma. Então, Almeida já pretende mostrar o homem formado. Já é o último estágio. Aqui modelar, significa tornar visível, possível, um molde. Então, na cabeça de Javé, vamos pensar assim, já havia um modelo. Mas esse modelo é apenas uma ideia, um conceito muito diferente. Aqui nós temos um conceito, que é um molde, um modelo, que vai se tornar forma. Então, estamos aqui no processo, no meio do processo. Enquanto que aqui nós estamos no fim do processo. Olha como os tradutores não sabem, não se entendem. Então, modelar, né, vem de modelo, e o modelo como eu disse a vocês, o avesso do modelo é o avesso do bordado. Então, mostrando a vocês aquilo que eu já mostrei antes, aqui eu tenho um bordado. Então, esse bordado já é um modelo, porque pelo avesso eu já tenho uma noção de que aqui eu vou ter uma rosa, aqui eu vou ter folhas, aqui eu vou ter outra rosa e vou ter mais folhas. Então, o modelo, o molde já existe. Mas, então, na versão católica, a Bíblia Pastoral, que é das Paulinas, deixa eu ver se é. Desculpem, mas é um detalhe insignificante. Acho que agora não vai ser muito fácil, não. Edição Pastoral, Paulus. Editora Paulus. Bom, o que importa é que a católica pastoral, editora Paulus, parte do modelo. O modelo é o molde. Antecede a forma de muito. Ideia, conceito, raciocínio. Ou informação e forma. Então, a versão católica parte da informação, ou seja, o molde. O autor da tradução católica parte da informação. Eu tenho um molde. Esse molde vai sofrer a informação e vai terminar
A informação é o ato da bordadeira de fazer o bordado. E ele vai terminar se tornando forma. Então, a tradução católica parte do princípio da noção de molde. O molde está aqui. É num tecido, não sei de que matéria é esse tecido, e aqui eu tenho o modelo. O modelo é este. Então, a católica diz que Deus modelou, ou seja, fez com que a informação se tornasse informação. Ele começa do começo. Não chega à forma. Fica incompleto. Ele não dá a forma. Modelou, então fica apenas incompleto, porque não chega, continua no modelo. Modelou é fazer um modelo. Aqui eu tenho o modelo, o avesso. Ó. É o avesso do bordado. É o risco. Então, a tradição católica não passa das duas primeiras fases. Modelar é fazer o modelo, é fazer o molde. Enquanto que, na tradução de Almeida, ele fala de formou. É a última fase. Então, agora, o modelo, que é a segunda fase, ou seja, informação. Aqui eu tenho as duas coisas, a informação, que é o pano, e o risco. Aqui o risco já vê o avesso do modelo. Mas não chegamos à forma, que seria o lado direito. A Bíblia pastoral não chega a essa fase. Contudo, nós temos que supor que o homem foi criado. Então, isso fica a critério do leitor. O leitor completa o texto. O texto, a estrutura da narrativa da Bíblia católica, que eu estou lendo, só daquela, estou falando daquela tradução, da Paulus, ele não dá o homem formado. Ele dá o homem como um modelo, como um molde. Ó, vocês sabem que um molde é a forma do bolo. Se a forma tem o formato de um coração, o bolo vai ter o formato de um coração. Se tem um formato de uma estrela, vai ter um formato de uma estrela. Então ele dá o modelo, o molde, e para aí. Modelou, pronto. Não chega à forma. Enquanto que Almeida chega à forma. Então, o autor protestante aqui ganha. Dentro da nossa crítica, fazendo uma análise crítica, Almeida sai na frente. Formou. Pronto. Então, nós já temos o leitor, ao ler Almeida, já tem a noção do homem criado. Se ele está formado, ele tem forma. Tendo forma, ele está formado. Estando formado, é isso que você está vendo aí na frente de vocês. Ou quaisquer outra pessoa. Então, Almeida sai na frente. Estrela azul para ele. Enquanto que a Bíblia, esta noção, não sei como estaria em outra tradução. O modelo ainda seria uma concepção. Seria um molde. Então, vocês vejam que as traduções, dependendo delas, então, o autor vai obrigar o leitor a completar aquilo que ele está dizendo. No caso da Paulus, então, quando ele diz que Javé Deus modelou o homem com a argila do solo, ele está dando o processo. Javé é um artesão, ele pega o barro, a argila, e aí vai fazendo o molde. Ele tem o molde na cabeça. E ele vai modelando, ou seja, vai adaptando o barro
ao molde que está na cabeça dele. Ou, se ele tiver o molde como se fosse uma forma, ele enfia o barro dentro do molde e depois bota para secar, e quando secar, que ele virar como um pudim na forma, ou um bolo, quando ele virar, então o bolo cai inteiro. O processo é completamente diferente já nas traduções. Já a confusão já aí. Logo no início, minha gente, 2 palavras apenas iniciais, só li 2, e você já tem, o autor que lê Almeida já tem a noção do homem como forma. O autor que lê a Bíblia Pastoral Católica tem apenas o modelo, o molde. Portanto, está a massa, ainda é massa, ainda está dentro da forma e ainda não tomou forma. Compete agora ao leitor completar isto, chegando à terceira etapa, que é a forma. Né? Então, nós temos o molde e temos o elemento primordial, que é a massa. Então, da massa, que ele diz que é argila, é barro, ele coloca dentro do molde, que seria a forma, ou então, com as próprias mãos, ele não precisa, é outra possibilidade de interpretação, ele não precisa de uma forma, ele vai modelando com as mãos, o artesão faz isso, rodando algo, e ele vai modelando com as mãos, mas ele não passa do molde, ele não passa do modelo. Caberá ao leitor completar fazendo a terceira etapa, que é trazendo o modelo, o molde para a forma. Então aí já temos um ponto negativo para a tradução portuguesa, para a tradução católica. Vamos continuar? Isso estou na tradução ainda. Estamos em português. Hoje vamos começar pelo texto em português. E depois vamos ver o equivalente no original sumério, que é o primitivo, o texto primitivo, o texto original mesmo. A Bíblia original estaria mais semelhante ao sumério. Aqui nós já temos, olha, as deturpações já criaram 2 problemas aqui. O fato da deturpação, da manipulação, já criou um problema. Cada tradutor já traduziu a palavra hebraica, né? Que eu vou escrever agora aqui qual é a palavra hebraica. A palavra hebraica é zar. A palavra hebraica é a mesma, olha. Então é itzar, tem 2 is. Itzar. Agora, essa palavra itzar foi traduzida por Almeida como sendo formou, ou seja, trouxe a forma já completa, finalizada. O tradutor católico ficou no meio do caminho, modelou, ainda estamos no modelo, ele ainda está mexendo no barro, porque diz que é da argila, a substância então é dita explicitamente que é do barro, e ele está modelando o barro. Para Almeida, a coisa é mais completa, é mais clara, ele tem mais domínio sobre a língua portuguesa, ele é lusitano, ele tem mais domínio sobre a linguagem. E aí ele diz, então formou o Senhor o homem do pó da terra. Então a matéria lá, ele diz argila, é outra coisa. Argila. Olha, uma coisa é argila, outra coisa é o pó da terra. Então Almeida usa a palavra argila. Argila é barro. E o autor católica usa pó da terra. Vamos ver se o teu
estou sendo justo com os autores. Vamos ver se eu me atrapalhei com os autores. Quem é que diz argila e quem é que diz pó da terra? Então, aqui nós temos a católica. E aqui diz... então Javé Deus modelou o homem com argila. Então a tradução católica fala de argila. Argila, barro. Barro é compacto, é úmido, né? A substância de barro não é o pó da terra. O pó da terra é areia. Areia. Minha gente, areia não tem consistência. Seria impossível modelar um boneco de barro, que é assim que a Bíblia coloca a metáfora. O homem é um boneco de barro. A ideia da estrutura narrativa da Bíblia, da tradução, é fazer um boneco de barro, só que o autor católico usa argila. Não é ele? É da argila. Aqui ganha o católico, porque a argila é uma matéria que tem a ver com a terra, mas ela é úmida, ela é pastosa, ela é flexível, portanto ela é modelável. Olha, por isso ele vai usar modelar, porque se ele tem argila, e a argila é moldável, então eu tenho molde, e agora eu vou usar a argila para fazer com que essa argila se torne o molde. Bom, até aí tudo bem. O problema é que não basta chegar ao molde, eu tenho que chegar à forma. Então, esta ideia é certa e esta ideia é errada. Esta ideia é errada e esta ideia é certa. Eu ia dizer um palavrão. Engoli o palavrão, tá? Mas eu acho que vocês ouviram. Então, todos os dois são uma merda. Então, nenhum dos dois dá a noção correta. Porque se eu tenho argila, que é o certo, então a Bíblia Católica Pastoral está certa, eu só posso modelar argila, eu não posso pegar areia da praia, areia, pó, areia em pó, eu não posso pegar areia em pó e modelar, não é possível, não é? Se você quiser fazer um bonequinho de barro ou de massa de modelar, você tem que ter aquela substância pastosa, que é o equivalente à argila, ao barro. Então, aí a tradução católica está correta quando diz que é que modelou da argila, ou seja, usou o barro e começou a fazer o boneco. A ideia de um artesão fabricando um boneco de barro. Então, ele acerta quando ele usa o material, argila, que é uma pasta, é uma substância pastosa, mas ele erra quando ele fica na metade do processo. Ele não completa o processo, porque o modelo não é a forma. O modelo ainda é o processo em andamento. Entenderam? Enquanto que Almeida faz o erro contrário. Ele chega à finalização, à forma, mas essa finalização parte do pó da terra, o que é impossível. Eu não posso pegar areia, pó da terra é areia. A areia não tem consistência. A areia não tem substância para que eu possa fazer um molde, para que eu possa modelar. Nem colocar dentro de uma forma, se for essa a ideia do bolo. Você vê que a boleira, a mulher que faz o bolo, a doceira, ela faz a massa, e essa massa, que é pastosa, ela enfia numa forma, e essa forma, então, é que vai dar a forma.
Esse é o processo, né? A substância que tem que ser pastosa, então a argila está certo, pó da terra está errado. É impossível. Se eu encher uma forma de bolo de pó da terra, eu já boto água, mesmo que eu bote água e bote no fogo, não vai acontecer nada. O calor do forno vai secar a água e vai continuar, vai voltar a ser pó, poeira. Enquanto que aqui o autor católico fala de modelo que vem da argila, mas está certo em dizer argila, porque a matéria é pastosa. A argila, o barro, é uma pasta. A mesma coisa da substância com que vai ser feito um bolo. Mas ele para na metade do caminho. Ele não completa, ele não chega à forma. Ele fica só no modelo. Vocês veem, portanto, a merda que os dois autores fazem. E é isso que o povo lê. Agora vocês me digam, a pessoa que lê, então, bendita ignorância, porque eles não percebem essa diferença. Eles não percebem essa diferença. E aí, por não perceberem essa diferença, eles leem e concluem que está feito. Pronto. Está feito e está formado. Mas, no original hebraico, a palavra é itzar, que é formou. Então, Almeida, nota 10 para Almeida, formou. Itzar, a tradução é interlinear, diz formed. Itzar, formed. From the ground. Então, formou do ground, é solo. Então, não fica claro aqui no texto em hebraico, nem se é areia, nem se é barro. Mas, de alguma maneira, de qualquer maneira, estou procurando aqui, minha gente, a palavra para barro, né? Eita, meleca. Aí o dust é ain, fe, re, é afar. Deixa eu colocar aqui. Então, seria rigorosamente vamos colocar far. Dust é pó, em inglês. Então, quem traduziu por pó da terra foi Almeida. Traduziu ao pé da letra. Almeida diz que o homem foi feito como é que ele diz? Formação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele traduziu ao pé da letra. Ele seguiu rigorosamente o original. Afar, dust, é pó, é poeira. Nós somos poeira de estrelas. Então Almeida foi fiel ao texto hebraico. E por ser fiel, criou um problema. Então você vê que a merda é completa. Então, se você segue o texto hebraico literalmente, você vai fazer a besteira que Almeida fez. É impossível do pó da terra, ou seja, da areia, modelar qualquer coisa. Mas Almeida foi fiel ao texto original, que é afar, dust, poeira, pó. Por ser fiel ao pó da terra, ele errou. Por quê? Porque da terra, da areia, não se pode modelar nada. O autor católico, percebendo essa incongruência, ele cometeu uma liberdade.
ele traduziu afar por argila, que não é rigorosamente, porque a terra tem solo, e esse solo pode ser pó, areia, e pode ser barro, dependendo da consistência do terreno. Se o terreno é úmido e de determinada natureza, nós temos o barro, a argila, que é pastoso. Se o terreno tem outra consistência, então nós temos a poeira, o pó, a areia. Aí vai depender. Mas o original no texto em hebraico, afar, é pó da terra. Então, supõe que neste solo especificamente em que Javé está como um artesão trabalhando, é um artífice, é um artesão que está fazendo um boneco de barro, ele está trabalhando no solo, mas em um tipo de solo que é areia. Enquanto que, por isso que Almeida traduziu por pó da terra, areia. Porque o texto hebraico é exatamente isto. Mas o escritor católico tomou a liberdade de perceber que isso seria impossível. Ou seja, ele fez uma crítica, ele fez um pensamento crítico e chegou à conclusão que é impossível você modelar a areia. É impossível você modelar terra. Tem que ter consistência, tem que ser barro. Então, um tipo de solo que seja apenas pó, areia, é impossível de ser modelado. Ele então tomou a liberdade de falar de barro, argila. Ele fez uma alteração. Aí o protestante vai dizer assim, ele mudou, o protestante que souber hebraico, evidentemente. Ao ler a palavra far, ele vai dizer, olha só, tá vendo? A Igreja Católica é infiel ao texto hebraico. Ele modificou a palavra hebraica. E a Bíblia é a palavra de Deus. Não, minha gente. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do homem. A Bíblia é a mensagem de Deus. Vamos deixar isso claro aqui. Vou repetir 10 vezes. A definição de Paulo VI é precisa. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras de homem. Então é errado dizer a Bíblia é a palavra de Deus. Você ouve demais dizer a palavra de Deus, a palavra de Deus. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque foi escrita por homens. Ora, se sou eu que escrevi isso aqui, isso aqui é a palavra de Deus? Não é. Afar, eu só não escrevi em hebraico, escrevi aqui a transliteração. Eu fiz em português, mas eu podia escrever em hebraico, as letras em hebraico. É a palavra de Deus? Não, é a minha palavra, foi eu que escrevi. Então a Bíblia é a palavra do homem, palavra humana. A mesma coisa é Itzar, palavra humana, foi o homem que escreveu. Agora, a mensagem é que é divina. Gente, simples demais. Paulo VI foi muito feliz. Foi muito feliz. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras humanas. Meu Deus, que expressão feliz. Olha, não é para eu ser católico, não. Não tem nada a ver, eu estou sendo justo, estou sendo completamente isento. Mas essa expressão é de uma felicidade, é de uma precisão absoluta, é de uma lógica imbatível. A Bíblia é a mensagem, é a informação de Deus. Agora, essa informação nos chega através de palavras humanas. Aqui, está aqui, na edição bilíngue é interlinear, né? As palavras foram escritas por homens. Então aqui eu não tenho a palavra de Deus, eu tenho a palavra do homem. Agora, a informação que eu quero chegar, se eu souber exegese, se eu souber hermenêutica, se eu souber propedêutica,
Se eu souber análise textual, tudo isso vai ser necessário para que eu chegue à informação. Qual é a mensagem? Então, que felicidade teve o Papa Paulo VI. A Bíblia é a mensagem de Deus em palavras de homens. Pronto, fica claro aqui. Vou terminar aqui porque o texto em sumério não fala de homens. O texto sumério já diz assim: Dilmun é uma terra pura, limpa, sem pecado, brilhante. Uma terra de seres vivos que não conhece nem doença, nem a morte. Portanto, deuses, né? O paraíso, portanto, é de deuses. São seres que não conhecem nem doença, nem a morte, e são seres puros, né? A terra dos viventes, são imortais. O homem não é imortal. Tanto assim que ali a maldição de Javé vai atingir o homem exatamente dizendo que ele vai morrer. Se ele fizer isto, ele vai morrer. Não faça, porque você é mortal. Enquanto aqui, o autor sumério nem cogita em homem. Na versão sumeriana, longe estamos de... O homem só vai aparecer lá com Marduk. Lá adiante. Na epopeia lá de Enomaelis, então vai aparecer Marduk. Aqui nós estamos em Enki Ninuseg. O poema chama-se Enki e Ninuseg. É um poema, são fragmentos. Por isso que a dificuldade está em juntar esses fragmentos e dar a eles coerência, linearidade, coesão, sentido. Essa é a dificuldade do autor. É um trabalho muito grande. Pegar fragmentos, juntar esses fragmentos e dar a eles coesão, linearidade, sentido, tendo sempre o critério em mente, ou seja, o senso crítico. Foi o que o sacerdote lá, suponho, né, que escreveu o texto em português, ele usou o senso crítico quando transformou Afar em argila, porque do pó da terra é impossível modelar qualquer coisa. Da argila é possível, do barro é possível. Então ele criticou a palavra afar, hebraica. E criticando, ele percebeu que de areia, de pó, ele não pode fazer nada. Não pode modelar nada. Mas ele usou modelar. Logicamente, por usar modelar, ele teve que transformar afar em argila. Porque só a argila pode ser modelada. É massa de modelar, natural. O homem fabrica massa de modelar artificial para a criança brincar. Já Almeida usa a expressão, traduz ao pé da letra, sentido literal, pó da terra, e aí dá um salto para formar. Por quê? Porque não pode modelar o pó da terra. Então ele também coloca em ação a sua mente crítica. E por perceber que do pó da terra nada se pode modelar, ele dá um salto e chega ao final do processo. Formou. Pronto. Está feito. Deus tem poder para isso. É a mentalidade de Almeida. Se Deus tem poder, ele pode tudo. Então, do pó da terra, ele pode formar. E chega à forma, dando assim um salto. Cada autor, usa os ingredientes lógica, crítica textual, exegese, hermenêutica, propedêutica, né, análise estrutural, mas eles vão obedecer, cada qual, ao seu esquema, o risco do bordado. Cada um tem o risco do bordado. Que é, portanto, como eu disse aqui a vocês, já é a coisa no seu estado apenas do avesso. Já tem uma noção, mas essa noção é apenas o risco. Aqui a gente já vê o que seria
que Almeida diz formou, pronto, aqui já tem a forma. Aqui eu já tenho a forma. Enquanto que não sei qual dos dois, agora já estou confundindo qual é o autor. Aquele que diz formou, ele já é Almeida. Almeida diz formou, então ele já tem o lado direito do bordado. Aquele que diz modelou, ainda está no avesso do bordado. Pronto. A dificuldade é muito grande, mas nunca mais digam que a Bíblia é palavra de Deus, porque vocês assim estão colocando uma responsabilidade em Deus, que seria um milagre contínuo, manter uma palavra que fosse verdadeira, inerrante. Aí nós teríamos que ter a noção de inerrância. Nós concedemos à Bíblia o caráter de inspiração, mas não de inerrância. Então, para que a Bíblia fosse inerrante, Deus teria de fazer um milagre contínuo, desde o texto original, que já não seria este aqui, porque o sumério foi adaptado, aqui nós temos deuses. Né? Os sumérios vão começar com a terra de deuses, de Mun. O paraíso sumeriano só tem deuses, não tem homens. Enquanto que o paraíso terrestre vai ter homens, já que nós não somos politeístas. Então, as realidades são diferentes, as noções são diferentes, as concepções são diferentes, as crenças são diferentes. Mas nós gostaríamos de ter o original para comparar com este aqui e ver qual foi a primeira mudança que o autor bíblico fez para sair da noção de deuses e povoar o paraíso de homens. Essa mudança nós não temos. Seria na Bíblia original. Sairia do texto sumério, que está deuses, e colocaria homens no paraíso no lugar dos deuses. Esse texto seria original e nós não temos, infelizmente. Não vamos chegar nunca a ele, não vamos nunca ter. Então é isso aí. Olha, só lemos o primeiro parágrafo. Obrigado a todos. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Mas nunca mais digam que a Bíblia é a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não digam isso. Vocês estão colocando uma responsabilidade enorme em Deus. Ele teria que fazer um milagre constante para manter a palavra original, que ninguém sabe o que é que foi. Aqui eu tenho, como eu mostrei a vocês. Eu tenho a palavra Issar e eu tenho a palavra Afar. Agora, a tradução dessas duas palavras é que é o problema. Cada autor traduziu da maneira como ele concebeu que seria plausível, segundo o seu critério. O ideal seria ver se aquelas duas palavras em hebraico estão lá no original, lá no tempo de Salomão, no 960. Será que já estão aquelas palavras? É o que eu perguntaria agora. Ou seriam outras palavras? Não sei, porque eu não tenho o original. Ali eu já tenho essas duas palavras. Então, não digam a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do homem. A Bíblia é a mensagem de Deus. É uma informação. Deus dá uma informação. E essa informação vai chegar ao homem de qualquer maneira. Porque aí está o poder de Deus. Né? Ele quer ser conhecido, amado e servido. E para que ele seja conhecido, ele tem que dar uma informação. E essa informação é exatamente a mensagem. Eu tenho que chegar à mensagem. O meio é a escrita, ou a fala. Eu estou falando, mas simultaneamente estou escrevendo. Esse é o meio. O meio é a palavra. Então a palavra é o meio.
mas não é a palavra de Deus. Nem quando eu falo, não é Deus que está falando, nem quando Almeida ou o autor da Bíblia Pastoral fala. Então, vamos ser exatos e dizer: a Bíblia é a mensagem de Deus ou a informação de Deus em palavras de homens. A partir de hoje, eu espero que vocês entendam que esta seria a maneira correta de definir a Sagrada Escritura. Muito obrigado, e assim aos 50 minutos nós nos despedimos para continuar no próximo vídeo. Vai dar caldo, viu? Isso aqui vai dar muita coisa. Nós só lemos um parágrafo, já vimos 2 besteiras, ou 2 contradições. Imagina se eu fosse ver 200 traduções. Então, assim eu me despeço de vocês, com gratidão, e pedindo que continuem se inscrevendo, dando seu like e aumentando assim os inscritos no nosso canal para a gente chegar a 1000. Até o próximo vídeo.